Estamos começando mais uma edição do Vidrocast, o podcast da Abra Vidro. Eu sou Yara Bentes, superintendente da Abra Vidro e editora da revista Vidroplano. No programa de hoje, eu converso com Renato Poti, diretor executivo da Guardian do Brasil. Renato, muito obrigada e seja bem-vindo aqui ao estúdio do Vidrocast. Obrigado, Yara, eu que agradeço de estar aqui. Renato, a Guardian realizou recentemente uma manutenção programada no forno de Tatuí. Essa manutenção ocorreu conforme o esperado? Conta pra gente um pouquinho. Obrigado pela pergunta, Yara. Esse investimento ele foi bastante importante, né? A gente teve bastante planejamento, né, nos últimos 12, 15 meses, uma parada muito grande, né, delicada, porque você precisa parar com o forno a quente, né? Então tem toda uma questão de segurança, de procedimentos que precisam ser seguidos, né? A gente parou ali por volta do final de abril, né? Ficou parado ao longo do mês de maio, praticamente 30 dias de reparo, né? A gente retomou ali no final de maio o início da produção, quando puxa o vidro, né? Aquela coisa toda de forno de vidro plano. Durante junho a gente ficou nesse processo de estabilização, né? E ainda estamos fazendo alguns ajustes, mas o saldo foi bastante positivo do reparo, pelo tamanho que foi, né, pelo tamanho da parada. A gente conseguiu não ter nenhuma disrupção com os clientes, a gente conseguiu planejar, construir o inventário necessário para toda essa parada, né. Dessa vez não precisamos trazer vidro de fora, né, do país, então a gente conseguiu fazer um planejamento um pouco melhor. Então, assim, saldo bastante positivo. Aproveitar a oportunidade para agradecer cada um dos colaboradores que tiveram nesse reparo, né, pelo tamanho que foi e pela complexidade que foi, e também nossos parceiros que nos suportaram durante esse processo. Bacana. E vocês já retomaram, então, a Já estamos produção de produzindo. todo o portfólio, todas as espessuras? Sim, já estamos produzindo plenamente. Tá. E houve algum incremento de capacidade nesse forno? Não, basicamente, esse reparo é para a gente manter o nível de serviço, qualidade e capacidade do nosso forno lá na fábrica, na usina de Tatuí, né? E que a gente imagina que aquele reparo maior, né, que separa aí quase 6 meses, né, que aí é frio, esse reparo nos ajuda a chegar lá mantendo os níveis de qualidade, serviço e capacidade, né, desse forno. E tem estimativa de uma próxima parada nos próximos anos? Aí como é que vocês estão? Não, essa é uma parada grande, né? Normalmente os fornos, quando eles ultrapassam metade da vida útil, você começa a ter esses reparos um pouco maiores. Então agora reparos bem menores, né? Daqui até a parada a frio, né? Sim. Um reparo completo. Bacana. Tá bom. Poti, há 30 anos, lá em 1994, a Guardian começou sua história na América Latina e foi com um CD aqui no Brasil. E em 98, iniciou as operações. Naquele momento, tantos anos atrás, era a segunda fabricante de vidroplano no Brasil. Hoje a gente tem 4 empresas, 3 delas com presença multinacional. Como que vocês fazem para se manter competitivos nesse cenário bem mais dinâmico que a gente tem hoje? Legal. Boa pergunta, Yara. Acho que esse é o movimento normal de mercado, né? Você ter mais competitividade, que eu acho que é bem positivo para o mercado, né? Eu acho que antes da Guardian, o Brasil tinha um mercado muito fechado, né? Eu não estava no mercado de vidro nessa época, mas eu tenho bastante história, né, dos contatos que eu fiz ao longo do tempo, eu fiz quase 20 anos no vidro. Então, eu acho que essa competitividade é importante, né? Eu acho que é inovar, né, para ser competitivo, né? Tanto trabalhando com os parceiros para ter produtos mais tecnológicos, né? Sim. E focar no desenvolvimento do mercado. Então, parcerias, né? Aí a gente tem os arquitetos, processadores, fabricantes de esquadrias. Então, tem uma série de pessoas, né? Empresas na cadeia que suportam a gente para continuar avançando, trazendo para a gente, aqui não tá bom, aqui precisa melhorar, como é que vocês conseguem ser mais competitivos? Então, a Guarda investe bastante, né? A gente tem um centro de tecnologia nos Estados Unidos, né? A gente também tem pessoas específicas aqui no Brasil que trabalham em conjunto com esse time nos Estados Unidos para manter essa competitividade ao longo do tempo. Não é fácil, né? Porque tem uma série de desafios, né, no nosso setor de vidro, né? Tanto para a parte de energia, com gás natural, matérias-primas que a gente precisa importar.
logística internacional, né, logística nacional. Então, tem uma complexidade muito grande e é se manter conectado, informado com as novas tecnologias, investindo e avançando nesse sentido para continuar competitivo e ser a preferência dos nossos clientes. O nosso Panorama Abravidro, a última edição, que traz aí os dados referentes ao mercado em 2023, mostrou queda no faturamento da cadeia de processamento e também queda na produção. Como que a gente pode superar esses desafios e voltar ali aos bons índices que a gente teve no período da pandemia, que foi o período mais recente em que a gente teve melhor performance? Como que vocês veem isso? A gente, quando a gente olha para 2023, a gente assim, a gente não teve nenhuma surpresa com base no que a gente esperava para 2023, né? A gente sabe que a gente tinha um momento no país antes da pandemia, do Covid, e aí veio o Covid, aí teve aquilo tudo que aconteceu que a gente não sabia para onde ia e depois retomou, né? E aí, obviamente, pelo tamanho do impacto que o Covid, né, a pandemia teve nos mercados em geral, era normal que pós, né, esse momento, a atividade econômica elevasse bastante, né? Isso aconteceu lá em 21, 22, né? E aí, de final de 22 para 23, começou uma desaceleração, né? Que era meio que esperada, né? Talvez ela foi um pouco abrupta no primeiro momento, mas e aí teve esse período de acomodação do mercado pós essa elevação pandemia, né? De demanda, enfim, de muita coisa ficou retraída, né? Teve muita restrição de materiais, né? Teve toda aquela questão dos chips para automóvel e tudo isso. Então, acho que 23 ficou dentro do esperado. Novamente, não foi um ano bom, né? Quando a gente olha 23, a gente tinha muito mais capacidade, né? Do que demanda no mercado. Sim. Isso demanda bastante disciplina, né? De cada um de nós, né? Nas usinas, entender essa demanda para não produzir em excesso. Né? Porque quando a gente produz em excesso, ele gera um desbalanço e acaba o nosso produto perdendo o valor. Então, acho que 23 foi um ano difícil, né? 24 ele veio um pouco arrastado em termos, né, do que aconteceu em 23, e com muitos desafios, né? Mas não teve nenhuma surpresa do lado da Guardian, mas foi um ano com bastante desafios. Você comentou aí da questão de excesso de oferta, né? E de fato a gente teve isso, e a isso se somou uma outra característica que foi um aumento considerável no volume de importações de vidro plano nesse período, no ano de 2023 especificamente. Né? De que forma essa alta das importações, como visto no ano passado, prejudica a indústria nacional? Esse é um ponto bastante relevante, Yara, porque o importado ele funciona em ciclos, né, dependendo do que acontece globalmente, e para nosso mercado especificamente ele acaba sendo mais oportunista, né? Quando a gente tem um desbalanço em países onde tem uma produção até maiores do que a gente de vidro plano, esses países buscam aonde colocar esse vidro, né? A gente não tem, basicamente, não só para o vidro, mas para vários produtos, a gente não tem muita proteção, né? Em relação à competitividade, né? E acabam que esses países acabam exportando para o Brasil, né? De novo, por períodos, né? Por ciclos, e isso cria um dano bastante considerável, né? Porque quando a gente pega a nossa carga tributária e o nosso custo para produzir no Brasil, algumas origens eles têm benefícios específicos, incentivos para poder fazer esse movimento, sim, né? Então, isso causa, obviamente, um dano, né? Porque a gente tem uma demanda hoje no Brasil, Yara, que ela ainda não chegou nos níveis antes da pandemia, né? Quando a gente faz as nossas análises internas, a gente imagina que a gente vai chegar próximo desse patamar novamente daqui a 1 ano ou 2 anos. Então, assim, a gente tem bastante capacidade no Brasil hoje, né, para atender as diversas aplicações e produtos dos clientes do mercado. E quando você traz essa variável do importado, ela causa um desbalanço muito grande num nível de competitividade muito diferente da realidade do Brasil, né?
Então, quando você olha países como Estados Unidos, vários países da Europa, eles têm proteções não para impedir que o vidro importado entre, mas para que ele não entre de forma oportunista, né? Por exemplo, agora, né, com toda essa questão da logística internacional, o importado ele vai dar uma desaparecida. Já começou a... Por quê? Porque ele não vai conseguir cobrir, né, essa questão logística que a gente imagina que vai ser temporária, que vai estabilizar, mas causa um dano bastante relevante para o nosso mercado. E é muito importante que cada um de nós tenha essa disciplina de entender esse movimento e não aumentar esse suprimento no mercado que causa um desbalanço e aí tem uma consequência enorme em termos de valor do nosso produto no mercado. Sim. Diante desse volume tão grande de importados entrando, a Abvidro, que é a entidade que representa as usinas de base, protocolou um pedido de um novo antidumping, né, para 3 novas origens, e também um pedido de aumento da tarifa de importação de vidros planos. A Guardian é favorável a essas medidas? Então, a Guardia, ela, né, na nossa cultura, a gente fala muito que a gente é aberto à competitividade, né, ao mercado aberto, né? Mas ele precisa funcionar dentro das regras e de forma justa, né? Quando você tem um movimento que ele acaba infringindo uma regulação, uma lei, né, ou um modelo de operar num país, aí não faz muito sentido, né? E aí a Guardian precisa, de fato, assim como outras usinas e outros parceiros no mercado, tentar proteger o nosso mercado, não para impedir o importado, mas para a gente poder competir de forma justa. Né? Então, acho que esse é o principal fator em relação a esse tema. Mas então, neste pedido de antidumping, vocês são signatários? A gente providenciou todas as informações, né? Colocou as informações, aparentemente com os dados analisados, parece que tem um dano, né? Que precisa ser investigado, né? Que é o processo que está acontecendo agora. Sim. E se comprovar que tem um dano, né? E aí vão ter as medidas necessárias para poder, de novo, não impedir que pare de entrar vidro importado, mas que ele fique dentro do patamar justo de competição, né? Importante, quando o antidumping ele acontece, é porque o dano já foi causado. Sim. Né? Então, de novo, outros países têm medidas para proteger antes que isso aconteça, né? Isso não impede do importado entrar nesse país, mas ele entra de uma forma que não prejudique a produção local, né? Que faz investimento ali para 15, 20 anos, né? E a gente não fica, a gente mora no Brasil, uma hora a gente está fora do Brasil, igual importado. Né? Importado ele fica agora, no Brasil faz sentido enviar vidro para o Brasil, vamos enviar. Aí daqui a 6 meses não é. Porque melhorou na China, porque melhorou em outros países. Então, a gente está aqui para um longo prazo e precisa, né, olhar muito de perto essa questão desses desbalanços, né, que o importado traz para o nosso país. Mas então essa foi uma mudança de postura desse momento, porque no primeiro antidumping a Guardian não era signatária, né? Então, na verdade, a gente sempre providencia as informações, né? E, na verdade, as informações que vão dizer se tem um dano ou não, né? Então, obviamente, tendo um dano, eu acho que, né, precisa ter as medidas necessárias para poder ter essa competição justa, né? Falando em competição justa, um outro problema do nosso setor é a questão dos descaminhos. Né? Que medidas que a Guardian tem tomado no sentido de combater essas práticas? Yara. Bom, a Guardian, ela preza muito na nossa cultura por integridade e conformidade, né? Então, tudo que está dentro do controle, né, da Guardian, a gente vai trabalhar da forma correta, né? Então, isso acho que é bastante importante colocar. De toda forma, a Guardia vem fazendo investimentos, né? Lembro que algumas conversas a gente acabou falando um pouco disso em algumas outras reuniões. Sim. Né, a gente hoje tem uma capacidade aí próxima de 70%, né, de entregar o produto para nossos clientes, né, que já se pegar os últimos 3, 5 anos, a gente estava próximo de 50%, então a gente vem investindo em novos tipos de embalagem com mais eficiência, né, para fazer. Mas, de novo, né, a gente não consegue controlar o que está fora da guarda, né? Mas a gente olha isso de forma bem atenta, né? Para não criar algo que não faça sentido no mercado e prejudique o mercado. Mas, de novo, trabalhamos com integridade, conformidade, tomamos ações internas, né? Para poder garantir que a gente está trabalhando da forma correta, mas a gente só consegue atuar no que está dentro do nosso controle, né? Então, acho que
Estamos fazendo investimentos, continuamos crescendo nesse sentido, mas de novo, né? A gente imagina hoje que parte 20 ou 30% do mercado acaba dos clientes, né? Eles têm capacidade de retirar o vidro nas fábricas, nas usinas, né? Então e a gente não pode, né, falar, não vou aceitar que você não busque, se aquele cliente, né, por algum motivo ele é mais competitivo, né? Mas a gente acredita que com os investimentos que a gente vem fazendo, com nossas mudanças e transformações internas e modelos operacionais, a gente vai continuar sendo mais competitivo e sendo a melhor opção de entrega para o cliente versus ele vir retirar no futuro. Que bom que vocês conseguiram esse avanço. Isso já foi um Uhum, tema nosso, né, de uhum. conversa sobre vendas CIF e FOB. É uma boa notícia, então. E vocês têm conseguido avançar também na implementação de medidas como rastreio de cargas, por exemplo? Todas as cargas que a gente entrega, o caminhão ele tem rastreamento, né? Então, a gente não tem rastreio igual outras empresas têm na embalagem, mas a Sim, gente tem no no rastreamento do caminhão, né? Já é Então, um... com os investimentos que a gente, como eu falei, né, que a gente vem fazendo, a gente cobre isso bem, né, e consegue garantir que vai seguir o fluxo esperado, né, da entrega do vidro. Certo. Bom, a gente falou aqui de problemas e dificuldades do setor vidreiro nacional. Eu queria falar um pouquinho agora também de oportunidades. Como que a gente pode desenvolver o mercado de vidro plano para que a gente alcance em algum momento os patamares de consumo de vidro da Europa e dos Estados Unidos? O vidro plano ele tem um potencial muito grande, né? Quando a gente olha, como você falou, outros países, né, a gente vê um uso muito maior do que tem no Brasil de vidro plano, Sim. né? Então, e quando a gente coloca os produtos de valor agregado, então muito superior ao que a gente tem no Brasil hoje, né? Mais ou menos 70% do que vende no Brasil hoje é vidro comum, né? O vidro mais simples, né? Então, eu acho que todo esse direcionamento de treinar o setor, de treinar a cadeia, de qualificar, ele vai nos ajudar a dar mais valor para o produto, o vidro plano, né? Sim. Trazer esse conhecimento para o setor. Isso vai ajudar a esse consumo a não só aumentar, mas aumentar com qualidade, né? Ou aumentar com performance, ou tendo um produto mais seguro. Então, eu acho que a Guard tem feito esse papel, né, dentro da sua rede, né, de relacionamento, e a gente está falando de arquiteto, o processador, o fabricante de esquadria, né, todos esses influenciadores que estão nesse setor, para a gente ir nessa direção, e no final vai ser positivo para todo mundo, né, porque hoje quando você compra, por exemplo, um veículo zero numa concessionária, no outro dia ele vale menos. Sim. Quando a gente coloca um vidro na residência hoje, no outro dia ele vale mais, porque ele faz parte ali do composto do empreendimento, do projeto, só que o nosso mercado ele é muito para custo. E a gente precisa passar a olhar como investimento. Eu acho que a partir do momento que a gente conseguir fazer essa mudança de olhar o nosso produto, e cada um na cadeia, no setor, passar a olhar o nosso produto como um investimento, esse produto ele vai ser mais valorizado e melhor aplicado, né? Com soluções melhores, mais tecnológicas, com mais performance, com mais conforto. Então, é um pouco do que aguardo, do que eu vejo nesse sentido em relação a esse tema. Durante a 15ª edição da Glass South America, que foi realizada aqui no mês de junho em São Paulo, vocês trouxeram algumas novidades, como o Super Clear. Como que funciona o processo de desenvolvimento de novos produtos dentro da Guardian? Legal, boa pergunta, Yara. A gente trouxe o Super Clear, trouxe também o Fumemax, né, que são os dois produtos. Então, falando um pouco desses produtos, para poder falar um pouco do desenvolvimento, a gente trouxe o Super Clear, né, que é uma solução para uma carência que o mercado tinha de um produto mais neutro, né? Quando a gente olha o nosso incolor normal, ele puxa um pouquinho para o verde, que é normal, né, pela composição do produto. Então, a gente conseguiu eliminar uma grande parcela desse verdinho que aparece no produto normal com o Super Clear, né, que vai atender aí demandas para guarda-corpo, para interiores, para vidros laminados, né, então trazendo mais essa neutralidade, né, trouxemos o Fumemax, né, que é uma evolução do fumê padrão de mercado, né, a gente fala que é um produto moderno, né, com uma aparência melhor, com uma estética melhor e ainda com uma performance melhor, né?
o mesmo, para atender residências, né, e projetos mais elaborados que buscam inovação e produtos com uma performance estética melhor, né. Esses produtos eles são desenvolvidos em parceria com o nosso centro de tecnologia nos Estados Unidos, né. A gente tem um time também no Brasil, né, que faz o processo acontecer para os produtos que são demandados no Brasil. Isso é bastante importante, né? Então, o Brasil tem necessidades diferentes comparado com outros países, então a gente, alguns produtos que tem no nosso portfólio fora do país não fazem muito sentido no Brasil, né? Mas alguns ajustes nesses produtos fazem esse produto ele atender as necessidades do Brasil. Então, é um trabalho aí bastante elaborado em conjunto com esse time nos Estados Unidos, né, que nos proporciona, né, junto com a equipe local, trazer essas inovações e novos produtos para o mercado brasileiro. Renato, e como a Guardian vê o papel do vidro no futuro das cidades, também no futuro da indústria? É uma boa pergunta, porque o vidro, né, como a gente falou anteriormente, e eu vou adicionar mais alguns pontos, ele tem uma série, né, de benefícios que ele pode trazer, né, no futuro para cidades mais modernas, né? Então, o vidro ele amplia o ambiente, né? Ele traz mais iluminação natural, né? Ele economiza energia, né? Ele traz mais conforto. Então, o papel o vidro ele tem um papel super importante, né? E como eu falei anteriormente, talvez não é dado o valor devido ao vidro, né? Então, quando a gente está aqui em São Paulo, né? Quando a gente anda por São Paulo e você vê esses prédios com vidro, você vê o vidro, né? Sim. Então, acho que, de novo, a gente qualificar, né, a cadeia, o setor de vidro, né? Cada vez mais, o vidro vai ser mais conhecido, né? Dentro do que ele pode trazer, né, de benefício. E automaticamente a gente vai ter essa evolução nesse sentido, né, no mercado e ver cada vez mais vidro aplicado, né, e trazendo benefícios para cada um, né, no setor. Quando a gente fala de qualificar a cadeia e né, os diferentes elos da cadeia e consumidores do nosso produto, uma iniciativa super importante nesse sentido é o Educavidro, que é uma plataforma de educação à distância que foi lançada em parceria pela Abravidro e a Bividro. A Guardian tem conseguido promover esse conteúdo também com esses públicos com que se relaciona, como os arquitetos, por exemplo, que é um público que vocês têm um relacionamento tão forte que a gente vê que é tão carente de informação sobre a correta especificação do vidro. Vocês têm conseguido promover esse conteúdo? Sim, toda oportunidade que a gente tem, como eu falei, né, a gente busca fazer esses treinamentos, esses relacionamentos com os elos, né, da cadeia, e indicar formas de como é que a gente pode conhecer mais, né, do vidro, né? Então o Educavidro ele é bastante importante, né? A Guardia também tem contribuição com parte dos profissionais, né, na plataforma. Sim, entre os nossos instrutores. Então eu acho que é super positivo para o mercado e a gente tem que continuar engajando e trazendo, né, mais profissionais para poder participar da plataforma e conhecer mais do vidro, e isso vai ajudar também a gente continuar movendo, né, na utilização do vidro no mercado brasileiro. Renato, um tema central hoje nas discussões sobre o futuro é a questão da sustentabilidade, né? Emissões de carbono e outros temas aí relacionados. Qual que é o papel do vidro nessa discussão? De novo, né, o vidro ele traz uma série de benefícios, né, quando a gente olha esse tema de sustentabilidade e emissões de carbono, né? Então, de novo, como eu falei, né, se a gente aplica o vidro correto, ele vai trazer não só conforto, mas ele vai trazer outros benefícios. Você aplica um produto que tem performance, ele vai reduzir, né, o consumo de eletricidade naquele ambiente, que automaticamente vai reduzir emissões e vai gerar, né, mais sustentabilidade para o ambiente. Ele é 100% reciclável, né? Então é um produto fácil de reciclar, né? Apesar do desafio, né, de fazer essa logística reversa, né, para trazer o vidro, mas ele é 100% reciclável. Sim. Então ele é super importante no mercado, né? A gente também, aproveitando, a gente também na Glass, a gente acabou trazendo junto com um parceiro,
né, uma solução de vidro com geração de energia, Sim. né, que também vai nessa linha de sustentabilidade, mas obviamente um tema super importante que está, né, aí nas discussões do dia a dia, né, e precisa ser tratado com bastante responsabilidade. E enquanto indústria, né, que tem processo produtivo, entrega, distribuição de produtos, como que a Guardian vem lidando para endereçar essa questão no seu processo produtivo? Nos últimos anos, Yara, nós fizemos alguns investimentos, né, para poder reduzir emissões, né, então a gente aumentou a estrutura que filtra o que é emitido pela chaminé, né, de produção de vidro para a atmosfera. Então a gente vem fazendo esse tipo de investimento, vem ajustando o nosso processo produtivo, né, para ele ser mais eficiente, para ele gerar menos carbono, menos poluentes, né, para a atmosfera. Então a companhia, né, a Guardian como está bastante focado nisso, para poder, através de seus processos de inovação e de melhoria tecnológica, reduzindo cada vez mais, né, essas emissões que um processo de produção normal traz, né? Porém, é importante falar que o vidro plano, hoje ele contribui pouco, né? Quando a gente olha todas as emissões no mercado, né, ele contribui pouco, mas a gente sabe que é importante, né, dentro daquela atmosfera, dentro daquele tamanho que a gente tem dentro das emissões, né, na atmosfera de carbono, continuar tratando isso e eliminando e reduzindo cada vez mais. Renato, quais são as perspectivas da Guardian para esse segundo semestre? Estamos gravando aqui no comecinho de julho, né, esse podcast. O que a gente pode esperar desse segundo semestre de 2024? Historicamente, o segundo semestre ele é melhor, né? Salvo alguns anos específicos, né? Eu acho que, inclusive, 2022 foi um ano que foi atípico, segundo semestre, né? Mas, historicamente, ele é um período melhor, né? A gente imagina que o segundo semestre ele vai ser efetivamente melhor, né? Com uma demanda maior do que foi na primeira parte do ano. Então, acho que as perspectivas são positivas, né? Obviamente, temos preocupações, né? Nos últimos 30 dias, a moeda, né? A nossa moeda desvalorizou frente ao dólar, né? Que coloca uma pressão inflacionária maior, não só no mercado como um todo, mas para a produção de vidro, né? A gente tem aí algumas matérias-primas importantes que estão atreladas ao dólar, ou porque são importadas, ou porque são indexadas, né, que é no caso da barrilha. Sim. E no caso do gás natural, então isso gera uma preocupação, mas a gente imagina que é mais um ruído de curto prazo, pelas questões políticas e econômicas que estão acontecendo, né, mas tem um tema da taxa de juros também, né, a gente ainda tem uma taxa de juros bastante elevada, né, no Brasil, né, ela estacionou na última reunião do Copom, né? Ela estacionou ali, a previsão é que ela vai ficar estacionada por um tempo, então isso deixa a gente um pouco preocupado, mas dentro da dinâmica do cenário a gente imagina que ainda vai ser positivo, né? O que poderia nos levar para um ano de 2025, né? O ano seguinte, melhor que esse ano, mas depende desse cenário macroeconômico, né, e do cenário internacional que acaba impactando o Brasil, né? Sim, muitas variáveis ainda, né? Bom, a gente está caminhando agora para o final do nosso programa, então eu queria saber se você quer deixar um recado aí para quem está nos assistindo no setor vidreiro. Legal, eu acho que primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui, Yara, com vocês. Eu acho que para o mercado como um todo, né, tentar fazer um resumo aqui do que a gente falou, né? A gente conseguiu olhar mais o vidro, não como custo, mas como investimento, né? Valorizar mais o nosso produto, continuar treinando e qualificando, né, o setor, e olhando de novo esse nosso produto como investimento, né? O vidro ele tem um potencial enorme, né? Para vários tipos de aplicação. Então, temos capacidades no Brasil para atender todas essas necessidades, né? Os investimentos continuam vindo. Então, de novo, acreditar que o vidro é o produto certo, que ele tem um papel muito importante, não só na sustentabilidade,
mas também como valorização, né, daquele projeto, daquele sonho, né, que nasceu lá com o consumidor final, junto com o arquiteto, para gerar mais valor e continuar contribuindo no nosso setor. Poti, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente hoje. Foi muito bom ter você no Vidrocast. Eu que agradeço. Muito obrigado. Bom, ficamos por aqui, então, neste episódio do Vidrocast. E a você que assiste essa edição ou nos ouve, fica o convite para que nos acompanhe no YouTube, no Spotify, no Deezer e no SoundCloud. Siga e curta o Vidrocast para você sempre receber os nossos conteúdos. Até a próxima!